Comparando frações. Agora a ideia é a gente comparar, dado duas figuras geométricas, tem as frações equivalentes a elas, tá? Tem as representações das frações dessas figuras geométricas. Só que agora, por exemplo, eu peguei essa aqui, ó, essa figura geométrica, que é 4 sétimos, ok? E essa daqui é 6 sétimos. Eu quero comparar essa fração com essa aqui. Quem é maior ou menor? Quem é a maior, perdão, quem é a maior e quem é a menor, tá? Eu quero comparar, assim como você compara, quem é maior, o 2 ou o 7? Quem é maior, 1000 ou 100? Tá? Então, em relação aos números naturais, eu consigo comparar um número com outro e dizer quem é maior e quem é menor. E, além disso, essa ideia também se parece muito com uma outra ideia que é muito comum e cobrado nas provas, que é quando eu tenho, por exemplo, uma reta aqui, ó. Imagina que essa reta e eu queira colocar os números aqui, né? Aqui seria o zero, que é a reta numérica, né? Zero, não, escrevi o 2. Aqui é o 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? Aí tem os negativos também que eu posso colocar aqui, né? O menos um, o menos 2, tá? E assim vai, o menos 3, o menos 4, ok? Os negativos estão à esquerda e os positivos estão à direita. Ok, e daí? E daí que eu consigo estabelecer quem é maior e quem é menor, tá? Eu sei que o 4 que está aqui, ó, é maior que o menos um, por exemplo. Por quê? Porque ele está mais à esquerda do zero, ok? E o 4, ele está muito mais à direita, ou seja, está muito mais longe do zero. Por isso que eu consigo dizer que o 4, ó, e aí eu posso usar esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo de maior, para dizer que o 4 é menor que o menos um. Tranquilamente eu consigo dizer isso. O 4, né, é maior do que o menos um. Tá? Então eu consigo comparar. Eu consigo dizer se é menor, maior ou igual, dado dois números. Tá? E além disso, eu consigo posicionar na reta numérica. Ok? Por exemplo, dando o número menos 3. Menos 3 não. Aqui o menos 3 já está aqui, né? Pega o menos 10. Menos 10. Eu vou colocar o menos 10 à direita do zero ou à esquerda do zero? Bem à esquerda, lá atrás. Então, menos 10 vai ficar por aqui, ó. Menos 10. Vai ficar por aqui, ó. Ok? Vai ficar bem à esquerda mesmo. Por quê? Porque ele é negativo e é menor. Não estaria à direita, que são os números maiores. E se fosse uma fração, hein? Onde a gente colocaria, tá? Então, por exemplo, eu quero posicionar nessa reta numérica a fração, sei lá, a fração meio, que é o nosso tema, que é a nossa aula, meio. Onde que eu coloco? Eu colocaria exatamente aqui, ó, nessa parte aqui, ó, meio, tá? Mas como é que você sabe disso, tá? Essa é uma grande questão. E aí isso está dentro desse assunto aqui de comparações, tá? Muito bem, então aqui eu tenho a representação de 4 sétimos, que é essa figura geométrica mais à esquerda, e eu quero comparar com 6 sétimos. Quem é maior, 4 sétimos ou 6 sétimos? E como é que eu consigo responder isso ou dar argumentos que sejam convincentes? Tá? A gente pode olhar tanto do ponto de vista geométrico como do ponto de vista da fração mesmo, né? Se a gente olhar para as duas representações geométricas, ó, esse círculo aqui, né? Esse aqui mais à esquerda, você vai ver que eu tenho uma, duas, três, quatro fatias. Por isso que é 4, ok? Num total de quantos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 7, ok? Isso é uma fração, uma relação de partes com um todo. Muito bem, já disse isso várias e várias vezes, né? Ok, agora olho da direita, né? 6 sétimos eu vou ter de novo, né? Um, 2, 3, 4, 5, 6. 6 no total de 7, né? As 6 pintadas mais essa daqui, ó. Ok, muito bem. Então, eu posso olhar para as duas frações, mas olhar o quê? Ó, eu posso olhar essa fração aqui, ó, o denominador dela, ok? E aqui também o denominador. Se os dois, ó, presta atenção, se os dois denominadores forem iguais, se os dois forem iguais, aí eu consigo comparar diretamente. Se eles forem diferentes, aí eu vou ter que fazer ali uma manipulação para poder saber, para poder trazer os dois denominadores para serem iguais, tá? Então eu só consigo comparar duas frações se os denominadores forem iguais. Nesse caso aqui está igual. Se não tiver igual, aí eu tenho que manipular as frações para deixá-las iguais, tá? Deixando-os iguais, eu consigo comparar. Aí, se os denominadores são iguais, vou até colocar aqui embaixo, ó. O denominador dessa é 7. E o denominador dessa aqui é 7. Tá? Olhando para as frações diretamente, daqui a pouco a gente vai olhar para as representações geométricas. Então, os dois são iguais, ok? Ó, 7 e 7. Por isso eu consigo construir aqui
aquele sinal de menor, maior ou igual. São os três, tá? Tem maior igual e menor igual também. Tem mais dois. Mas vamos lá. Agora eu olho para o numerador. Ó, o numerador, que é o número que está em cima. Ó. Numerador aqui também. Então eu tenho o 4 e tenho o 6. Aqui é o 4 e aqui é o 6. Aí basta eu olhar para o numerador e ver quem é maior. Quem é maior, o 4 ou o 6? Nesse caso, o 6. O 6 é maior que 4, tá bom? Então, se o 6 é maior que 4, então a conclusão é essa setinha aqui, ó. Nesse sentido aqui, o bico apontando para a esquerda, ok? Não vai se confundir nisso aqui, apontando para a esquerda. Então, 6 sétimos, olha só, 6 sétimos é maior que 4 sétimos, ok? 6 sétimos é maior que 4 sétimos. Mas, olha só, aqui os 6 sétimos é maior que 4 sétimos. Você poderia dizer de outra maneira também, né? 4 sétimos é menor que 6 sétimos. É a mesma coisa, né? Isso é um argumento olhando do ponto de vista das frações. Mas você pode comparar também as figuras geométricas, né? Se você olhar, ó, você vai ver que aqui, ó, essa figura geométrica que está representando 6 sétimos tem quantos pedaços? De novo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 é maior que 1, 2, 3, 4. Simples assim. Então, você pode olhar, desenhar as figuras, né, das duas frações. Você pode representá-las por meio das figuras geométricas. E comparar as figuras geométricas e decidir quem é maior e quem é menor. Tá? Mas veja que o denominador tem que ser igual. Ou seja, tem que pegar, olhando para a figura geométrica, você tem que pegar a quantidade de pedaços iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também tem que ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se for diferente, como por exemplo essa que está aqui, ó, mais à direita, que é o 5 dozeavos. 5 dozeavos, tá? Ou seja, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pintadas, um total de 12. Né? Ó, tem 5 não pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja só. Então, 7 mais 5 dá exatamente 12. Ok? Então, 7 mais 12. Perdão. 7 mais 5 dá 12. Então, tem um total de 12. E agora, quem é maior? 6 sétimos ou 4 sétimos em relação a 5 12 oitavos? Perdão, a 5 dozeavos. 5 dozeavos. Quem é maior? Né, se a gente pudesse comparar, né, o 4... Se a gente pudesse, não, a gente tem como comparar. Ó, 4 sétimos é maior, menor ou igual. Né? Ó, maior, menor ou exatamente igual a 5 dozeavos. Essa aqui é a grande pergunta. Você poderia usar, manipular, já que os denominadores são diferentes, né? Aqui, ó, os denominadores são diferentes. Você poderia manipular, ó, esses dois denominadores para tentar deixar iguais. E aí você teria que olhar os múltiplos. Também tem aqui, será que tem alguma propriedade desses números, tipo número primo, ou se é um número composto, tá? Para ver se daria para manipular as duas frações e chegar num denominador comum. Daí, por exemplo, o mínimo múltiplo comum, ou olhar para esses múltiplos, tá? E aí dizer que eles são iguais e assim comparar as duas frações, tá? Ou você poderia construir as duas figuras geométricas, já nesse caso aqui, e ver e olhar, será que as duas são iguais ou não, hein? E aí você olha ali e vê, ó, bom, elas são do mesmo tamanho, você poderia deixá-la do, do mesmo tamanho cada fatia. Ou a mesma quantidade, na verdade, né? Por exemplo, isso aqui tem 12, será que aqui daria 12? Você poderia tentar, né? E assim tentar achar se deixar iguais para tentar comparar as duas frações, tá? Então, essa daqui é a ideia de comparações de frações, tá? A gente vai discutindo mais ao longo das aulas, tá bom? Bom, frações equivalentes. Aqui na ideia de frações equivalentes, ainda pensando nessa ideia geométrica, eu coloquei 4 figuras geométricas, de novo, a circunferência, o círculo, e aí vamos ver o que eu estou representando aqui. Ó. No caso aqui eu estou representando 2 quartos, tá? 2 quartos é a representação dessa figura geométrica. Ok, mas como assim esses 2 quartos? Veja, o que você pode pensar aqui é o seguinte, 2 quartos eu estou pegando um pedaço aqui amarelo, que seria equivalente a 1 quarto, né? Ó, e pegando outro, 1 quarto aqui embaixo, que é essa outra parte, as duas estão dentro de uma outra figura geométrica, que é a meia-lua, ou a metade, tá? De toda a figura geométrica. Mas vamos lá, aqui é 1 quarto e aqui também eu teria 1 quarto, ok? Então, olha só, então, qual é a ideia por trás disso aqui? Se você tem
se você tiver, na verdade, se você tiver uma figura representada por 2/4, a gente consegue deduzir uma outra figura geométrica. Que qual que é? Vamos até desenhar ela aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Isso, ó, as duas figuras geométricas são iguais aqui. Então, se eu pegar essa figura geométrica e dividir ao meio, ó, partindo de um ponto de vista geométrico primeiro, depois a gente chega nas frações, tá? Então, se a gente pensar aqui, eu vou ter uma figura geométrica dividido ao meio, mas é igual a outra, só que em vez de pintar cada parte, que seria 2/4, tá? Aqui, ó, 2/4. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar e pintar cada parte. Cada parte aqui eu posso pintar, certo? Então, vamos pegar aqui, ó, e dividir. Ó, vamos pintar toda essa parte aqui, ó. Se eu pintar toda essa parte aqui, vamos pintar aqui, ó, para você ver, ó. Eu vou pintar tudo, que seria a metade, né? A metade da primeira figura. Você concorda comigo, ó? A metade da primeira figura está sendo pintada aqui, ó, pintando metade. Vamos lá pintar rapidamente aqui, a gente pintou e tal. E aí a gente tem a representação de quê? Meio, né? Isso aqui é a metade dessa figura aqui, que é a primeira figura, ó. Meio e meio, tá? E olha só, o que é essa metade aqui, esse meio de 2/4? Se você pegar aqui, ó, o 2/4, vamos pegar o 2/4 aqui pra gente ver, ó. 2/4. E simplificar, o que é simplificar? É pegar uma fração que está um pouco mais complexa e reduzi-la, deixá-la mais simples, ó. Vamos simplificar. Aí você coloca 2 pontinhos aqui e começa a simplificação. Você pode começar tentando aqui, por 1 não ia fazer muita diferença, mas pensa no 2. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá para dividir. 2 dividido por 2 dá 1, né? 4 dividido por 2 dá 2. 4 dividido por 2. Agora, observe essa fração aqui, ó. Observe essa fração. É exatamente igual a essa, ó. Ah, então quer dizer que eu parti de uma figura geométrica, né? E deduzi uma outra figura geométrica, só que as duas são equivalentes. Então, 2/4 e meio são equivalentes, ok? Então, essa é a ideia de frações equivalentes. Quer dizer que quando eu tenho uma fração e eu a simplifico, eu chego em outra fração que é equivalente à primeira. A primeira era 2/4 e a fração que eu obtive é 1/2. Então, 2/4, que está representado aqui, e meio, que está representado desse outro lado aqui, são equivalentes. São frações equivalentes. E geometricamente, dá para você observar assim, ó. Essa daqui, ó. Vou até apagar isso daqui para ficar um pouco mais visível. Quando eu falo 2/4, o que eu estou querendo dizer com 2/4? Quer dizer que eu estou aqui, ó, no numerador. 2. Esse número 2 aqui tá dizendo a quantidade de partes que você pintou. Que seria, ó, essa aqui mais essa aqui, ó. Tá? Essas duas partes. Então, seriam os 2/4 que você escreveu, que seria a fração que está sendo representada nessa figura geométrica, 2/4. Só que a partir dela eu consigo construir uma outra figura geométrica, que é essa aqui de baixo, que nesse caso aqui é meio. Veja, e é a simplificação dessa fração de cima, tá ok? Veja nessa daqui do meio, ó, nessa fração aqui do meio, o que acontece? Eu tenho 3 sextos. Você pode até colocar assim, ó, também por extenso, ó. 3 sextos, ó. 3 sextos. Sextos, ok? 3 sextos. 3 sextos. Muito bem. Então, você representou aqui 3 sextos. O que você quer dizer com 3 sextos? Você está pegando essa fatia aqui e está representando quando você soma com essa e essa outra aqui, ó. Você está pegando as 3, ó, as 3 fatias e relacionando com o todo, que seriam 6, né? Ó. As 3 pintadas mais as 3 brancas aqui, que dá um total de 6 frações, ok? Aqui meio, foi a que eu representei aqui, né? O que você quer dizer com meio? Você está pegando uma parte, que é essa pintada, um total de 2 partes, que seria o meio, tá? E aqui, olha só, o que você está querendo dizer com 3 sétimos? Você está pegando 3, que seria, ó, essa fatia aqui, mais essa fatia aqui, mais essa daqui, ó, 3. E relacionando, quando eu relaciono, eu passo esse traço de fração aqui, ó. E vejo com todo. Vamos contar 3 pintados, mais 1, 2, 3, 4. 4. 3 mais 4, 7. Por isso que é 3 sétimos, tá? Então, com isso, eu consigo, assim, pensar nessa ideia, né? Dada uma fração, será que eu consigo uma outra fração que seja equivalente a essa dada? Sim, se sim, eu consigo construir uma figura geométrica e relacionar essas duas frações. Isso é o que a matemática entende por frações equivalentes, tá?
Muito bem, finalmente chegamos aqui em operações com frações, né? Vamos ver como que a gente faz para somar, subtrair, multiplicar, dividir, até calcular a potência e a raiz quadrada, só que com frações. A gente já faz isso muito bem com números naturais, né? Quanto que é a raiz quadrada de 64? Dá 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Ah, sei lá, 7 mais 5, quanto que dá? 12. 8 menos 4, dá 4. Tá vendo? Eu tô fazendo operações só que com números naturais, aí é tranquilo, né? Agora, será que a gente consegue aqui com frações? Então, vamos começar aqui com adição, tá? Então, aqui na letrinha A, vamos pegar o A aqui. Eu tenho 5 quintos e quero somar com 2 quintos. Como o denominador é igual, veja, denominadores iguais. Aí, o que eu faço? Pego o traço de fração ali e só coloco aqui o número do denominador. Veja, eu não estou somando aqui, ó. Eu não estou somando, não estou somando 5 mais 5, não estou. É muito comum os alunos eles errarem aqui. O que eles fazem? Eles somam aqui, ó. Ah, é igual embaixo, então aqui seria 10. Ó, aqui, ó. Colocar aí em vez de 5, eles colocam 10 aqui, ó. Colocam 10. Então é muito comum esse erro, tá? Então já vamos evitar isso daí. Então quando eu tenho denominadores iguais, né? Eu quero somar frações com o mesmo denominador, eu conservo o denominador, tá? Conservo o denominador. E aí o que eu faço com os expoentes? Perdão, expoentes não, né? Os numeradores. Numeradores, o que eu faço com ele? Aí sim eu somo, tá? Então 5 mais 2, 7. Tá? Vamos aqui embaixo. Eu tenho 5 terços mais 1 quarto. Quanto dá? Agora os denominadores são diferentes. Denominadores são diferentes. Aí é outra estratégia, tá? É diferente quando os denominadores são iguais. Mas você poderia pensar, esses denominadores são diferentes. Mas será que eles poderiam ser iguais? É. Se esses denominadores são diferentes, eles poderiam ser iguais. Ok? Eles poderiam ser iguais. E aí, o que você vai fazer é tirar ou calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Então, você calcula o MMC, né? O MMC entre 3 e 4. E aí, nesse caso aqui, vai ser a multiplicação, né? 3 vezes 4, que dá 12. Então, coloco o 12 aqui, ó. 12. E aí, você vai aquela regrinha, né? Divide pelo de baixo. Pega esse número aqui, o 12. Ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, o resultado coloca aqui. Depois faz com a fração da direita. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e o resultado coloca aqui. Beleza? Então vamos seguir essa regra por enquanto. Vamos seguir essa ideia aqui, que é a ideia mais comum, tá? Mas também tem outras ideias que talvez a gente possa explorar aqui um pouco melhor, tá bom? Não nesse exemplo aqui. Porque o que a gente tem são diferentes abordagens para somar, subtrair essas frações com denominadores diferentes. Tem uma estratégia, depois tem outra. Essa aqui é uma, né? Essa aqui é a mais comum de todas, mas tem várias outras abordagens. Então vamos lá, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 5, 20. Faz rapidinho assim. Sinal de mais, traz para cá. 12, tá vendo? Divide por esse aqui, dá 3. 12 dividido por 3, perdão, 12 dividido por 4 dá 3. Aí esse 3 guarda na sua memória. Esse 3 você pega ele da memória agora e multiplica pelo esse número aqui de cima. 3 vezes 1. Então pega lá o 3 que estava na sua memória e multiplica agora por 1. 3 vezes 1, 3. E o resultado você coloca aqui. E aí segue. Vamos colocar mais um igual aqui. 20 mais 3, 23. Ok? E aqui embaixo o 12. Coloca o 12 aqui. E pronto. Chegamos aqui na fração. Simples assim. Então 23 dozeavos. Ok? Vamos para a subtração. Vamos ver como ocorre aqui a subtração. A subtração aqui, vamos ver aqui na letrinha C agora, né? Vou dar uma puxadinha da tela para cá. Então aqui na letra C, a gente tem essa fração aqui, né? Essa fração, tá? E eu tô subtraindo dela essa outra fração aqui, tá bom? Então a gente tem essas duas frações aqui, ó, 5 quintos, tá? Bem aqui, 5 quintos menos 2 quintos. Denominadores iguais? Beleza, mesma regra. Pega ele e coloca ele aqui, tá bom? E aí você faz aquele divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Até você pode, né? Mas não precisa. É só pegar os numeradores, que é esses números aqui de cima, e subtrair. 5 menos 2 dá 3. Aqui agora, 1 oitavo, 3 sétimos. Denominadores diferentes. Se os denominadores são diferentes, aí temos que fazer aquela regra, né? Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 7, tá? E aí você pode calcular os múltiplos. Quais são os múltiplos de 8, né? Você pega o 8 e multiplica por 1, dá 8. Aí você pega o 8 e multiplica por 2, 16. Aí você pega o 8 e multiplica por 3, 24. E assim por diante. Vai pegando aquilo que eu falei, acho que bem no início da aula. Que era pegar o 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Vai multiplicando por esse número aqui, ó. Se você não está entendendo, eu vou fazer aqui rapidinho. O que você vai fazer? Você vai pegar o 8. O foco é o 8.
Aí multiplica pelo primeiro número ali diferente de zero, né? Porque qualquer número zero daria zero. Então aqui seria 8. Tá vendo? Eu estou encontrando os múltiplos. De quem? De 8, tá? Então eu pego o 8 novamente, já que eu quero o múltiplo dele, multiplico agora não pelo 1, mas pelo 2 só. Dá 16. Próximo, 8 vezes 3, que daria 24. Aí precisa saber a tabuada, tá? 8 vezes 4 dá 32. 8 vezes 5, que dá 40. E assim por diante. Quem são esses números aqui, ó? Se você parar para pensar, quem são esses números? Esses números são o que a gente chama de múltiplos, ok? E aí você poderia fazer a mesma coisa aqui para o 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. E aí você vai ver se vai achar ou não. E aí você vai ver que o menor desses números chamados aqui de múltiplos, o menor entre eles, porque vai ter mais, pode ter mais de um múltiplo, claro. E aí você pega o menor, que der 56, ok? E aí 56 dividido por 8 dá 7, né? 7 vezes 1, 7. E aqui é menos. 56 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 3, 24. Aqui vai dar negativo. Atenção aqui, ó. Negativo, ó. Aqui é negativo, tá bom? Ali é negativo, então aqui também vai ser negativo. Quando o sinal do maior número for negativo, então você pega o sinal dele. Então, quanto que é 24 menos 7? Aí você faz no 24 menos 7. Você pode fazer assim, tira esse 4 do 20, né? Aí teria que tirar mais 3. Aí tira 3 do 20, que dá 17. E aqui embaixo, 56. Ok? É isso. Para a subtração. Vamos aqui agora para a multiplicação. Multiplicação aqui, como seria a multiplicação aqui? Vamos pegar a multiplicação para a gente poder ver aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui eu tenho 3 oitavos sendo multiplicado por 2 sétimos. E aqui a regra para se multiplicar duas frações, a gente não precisa se preocupar com o denominador e nem com numeradores, tá? O que a gente vai fazer é pegar os de cima e multiplicar pelos de cima mesmo. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 7, 56. Simples assim, ok? Veja aqui, ó, 3 quartos que multiplica menos 2 sétimos. Mesma ideia, ó. Você pode multiplicar antes ou se preocupar com o sinal antes. Veja, esse sinalzinho aqui, vamos discutir esse sinalzinho. Você vai precisar lembrar das regras dos sinais. Lembra? Ó, mais. Na multiplicação, né? Eu sempre tenho um sinalzinho aqui de multiplicação. Mais com mais. Isso aqui vai dar mais. Mais com menos, sempre multiplicação. Aqui vai dar menos. Menos com mais. Aqui dá menos também. E menos vezes menos. Isso aqui vai dar mais, né? Ok? Então aqui são as regras. Quando eu estou multiplicando, tá? Isso aqui é na multiplicação ou na divisão, mesma coisa, tá? Mas só na divisão e só na multiplicação, só nesses dois. Nada a ver com adição, nada a ver com a subtração, tá? Então o sinal aqui seria negativo, tá? Vou colocar aqui sinal negativo. Então 3 vezes 2 daria 6. E aqui 4 vezes 7, 7 vezes 4, 28. Ok? Preciso simplificar? Preciso. Quando der para simplificar? Até esqueci aqui, deu 6 por 56 avos. Você pode simplificar aqui por 2, né? Dividir em cima e embaixo por 2, que dá 3. E aqui dá quanto, hein? Você pode pensar assim, a metade de... Sim, metade de 56, né? A metade de 56 dá 23. Você fica na dúvida, pega e multiplica, né? 23 vezes 2, ó. 2, 3, 6, 2 vezes 4. Não deu. Não deu. Ah, então faz o seguinte, pega o 56 e divide aqui rapidinho por 2, né? Aqui é 2 vezes 2, 4, baixa 1, 6, dá 28. Então aqui deu 28, eu já estava olhando esse 28 aqui, nada a ver, né? Então 56 dividido aqui vai dar 28. Ainda dá para simplificar? Dá para simplificar? Não, né? Porque na tabuada do 3, aqui, você não tem um 28, né? Tem o 3 vezes 7, eu tenho o 3 vezes 9. Tem o 3 vezes 9, que é 27. Então, não. Então, aqui a fração já está reduzida ao máximo. Então, vai dar 3,28 avos. Aqui, mesma coisa. Vamos dividir por 2, simplificando por 2. Isso aqui vai dar 3. E esse aqui vai dar... Esse aqui é mais fácil, né? Esse aqui vai dar 14. Tá certo? Porque 2 vezes 14 dá 28. Sempre tira a prova real, tá? Então, vai ficar... Não errar essas continhas basiconas aqui, ok? Beleza, vamos para a divisão. Continuando aqui com a divisão. Vamos aqui embaixo. Não sei se está ficando poluído o nosso mapa aqui, né? Que é o mapa das operações
aritméticas com frações, tá? Então, a gente está fazendo isso aí. Então, 6 quintos dividido por 3 quartos. 6 quintos dividido por 3 quartos. E aí, qual é a regra da divisão? Cara, a regra da divisão é um pouquinho diferente, vai. O que você faz? Você pega a primeira fração, copia exatamente como está. 6 quintos, ok? E aí, essa divisão aqui, né? Você transforma em multiplicação. Ó, colocar até um pontão bem grande aqui, ó. Multiplicação, você transforma em multiplicação. E aí pega a outra fração e inverte. O que é inverter a fração? É trocar numerador por denominador, denominador vira numerador, né? E numerador passa por denominador. O numerador, vamos colocar aqui o traço de fração. O numerador é 3, então coloca o 3 aqui. O denominador é 4. Pronto, tá aí. E agora segue com multiplicação normal. Esse vezes esse, que dá 24. E aqui embaixo, esse vezes esse, que dá 15. Ok? Então, 24 barra 15 aqui. Dá para simplificar? Sim, claramente dá para simplificar por 3, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 3. Aqui vai dar 8 em cima e embaixo vai dar 5. E aí não tem mais o que fazer, tá bom? Então essa é um pouquinho diferente ali, né? Você tem que inverter a segunda fração, tá? Copia a primeira, multiplica e inverte a segunda, tá bom? Então é isso daí. Vamos rapidamente aqui pegar mais duas operações, porque a gente não tem somente quatro operações básicas na matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente tem também mais duas, que é a potência e a raiz quadrada. Concorda comigo? Vamos aqui, ó. Vamos aqui no meio. Tá vendo aqui, ó, potenciação. Vamos pegar só 3 exemplos, vai, ó. Qualquer número elevado a zero, isso aqui dá 1, tá? Dá 1. Sempre, sempre. Qualquer número elevado a zero dá 1. Beleza? Ok. A gente poderia até discutir uma relação entre raiz quadrada e potência também e descobrir por que um número lá é elevado ao infinito e tal, e tentar provar usando essa mesma ideia aqui, porque essas operações, radiciação e potenciação, são operações inversas, tá? Assim como na divisão e na multiplicação elas são inversas, aqui também tem essa mesma relação, tá? Ok? Mas isso aí vai ficar para um outro momento. Menos 6 quintos elevado à primeira. Isso aqui vai dar 6 quintos mesmo, tá? É mais para demonstrar que a gente tem essas duas outras operações, né? Que é potenciação e radiciação. E aí eu peguei alguns exemplos aqui um pouco mais diferentes, né? Que seria elevado a zero, elevado à primeira. Né? Essa fração aqui ela é negativa, então temos frações negativas. E aqui eu tenho uma potência de uma fração negativa. Aí aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Pegar, colocar um parênteses aqui, menos 3 quartos. Ó, e multiplicar. Ih, caramba, apareceu aqui a multiplicação. Certo? E pelo outro 3 quartos. Por que você está fazendo isso? Por causa desse 2 aqui, ó. Tá vendo? Por causa desse 2 que está no expoente. Tá? Esse 2 aqui está no expoente. E como temos 2, ele indica que você tem que pegar aqui 1, que foi que eu peguei aqui, e depois pegar o outro aqui, já que são 2. Tá? Então seria 2 quadrados, vai. Porque eu teria que pegar, como ele é 2, ele indica a quantidade de números ou de frações que você tem que pegar e multiplicar. Se tivesse um 3 aqui, aí você teria que pegar 3 frações e multiplicar. Essas 3 frações, cada um igual a 3 quartos, e multiplicar. Como tinham 2, eu peguei 2 frações, cada uma 3 quartos, que foi aqui, ó, 2 frações, ó, 1, 2, 3, cada uma 3 quartos, e multiplicar, o sinalzinho aqui de multiplicação, tá? É isso que você tem que fazer. Do mesmo jeito que se você tivesse lá, ó, 3 elevado ao quadrado. Aí você tem que pegar 2, porque aqui é 2, dois números 3. Peguei um número 3 e peguei o outro número 3. Aqui não é 33. Eu vou multiplicar o número 3 pelo outro. Isso aqui dá 9. Veja que os alunos desavisados, sabe o que os alunos fazem? Eles pegam o expoente e multiplicam pelo número que está aqui embaixo, que é a base. Ixi, eu nem falei que era expoente e base, mas eles fazem isso. Ele pega o expoente e multiplica pela base, que nesse caso daria 6, que estaria completamente diferente, né, de 9. Então isso aqui, não faço isso aqui, tá? Tá errado. O que você tem que fazer? O primeiro exemplo que eu falei, tá? Você tem que simplesmente olhar o número, isso é 2. Então tem que pegar 2 números, que é o número de baixo, e multiplicá-los, tá bom? Se tivesse 4, eu teria que pegar 4 números do de baixo e multiplicá-los. Muito bem.
Beleza? Então, acredito que ficou claro isso aqui. Eu falei o seguinte, né? Nesse caso aqui, tem esse número de cima, que é o expoente. E o número de baixo, que seria a base. Esse número aqui, ó, que tá aqui, igual esse tá aqui, ó. Veja, expoente. E o de baixo, chamado de base. Ok? O conjunto expoente com a base, chamamos isso de uma potência. Tá? Daí potenciação. Beleza? Vamos agora para cá. Vamos pegar aqui na radiação, aí a raiz quadrada. Antes, deixa eu falar só uma coisa aqui rapidamente, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 2? Não, raiz quadrada de 2 não. 2 dá um número irracional, né? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, vamos começar com o 1, vai. 1, raiz quadrada de 1, igual. Raiz quadrada de, não de 2, que daria irracional. Pegar o 4. Ó, então, nesse primeiro momento, vamos pegar só as raízes exatas, tá? Não vou pegar a raiz de qualquer número, mas veja que legal, eu acho bem legal isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui dentro da raiz vai só números. Não vai qualquer número, né? Vai só os números, os quadrados perfeitos, né? Esses números aqui. E aqui vai infinitamente, né? Só os números que estão aqui dentro, ó. Só os números que estão aqui dentro. Legal, olha só. Como é que eu acho o valor de uma raiz quadrada, né? Desses números aqui, somente desses números. Não é que só existe esse número, não, ao contrário. A raiz quadrada de 2 também existe, é um número irracional, né? Mas aqui, se a gente se preocupar somente com esses números aqui, os quadrados perfeitos, que seria o 1, que seria um quadradinho, né? De lado 1. Um quadradinho de lado 1. Que tudo é 1, né? 1, 1. Se eu pegar aqui a raiz quadrada de 4, aí seria um quadrado de lado, qual que é o valor? Lado 2. Aqui seria de lado 1, né? Esqueci de colocar. E aqui, se a gente pegar um quadrado, né, de lado 3. E aí você vai formando uma sequência, né? Ó. Você vai formando uma sequência aqui de 1, 2, 3 e assim por diante, né? Vai formando 4. Então é uma maneira, acho que, de você memorizar. Veja, ó, você tem essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então o próximo seria a raiz quadrada de 20, a raiz quadrada de 30 e... Eita, esqueci. A raiz quadrada de... Qual que seria o próximo aqui na sequência? De 25. Claro, porque aí, ó... Por que que eu esqueci e depois lembrei rapidamente, ó? Porque aqui é 1, 2, 3, 4. Ué, qual que seria o próximo na sequência aqui? 5, né? Pela lógica, que seria 6, 7, 8, né? Você pegou simplesmente a sequência aqui, ó. Tá? Então, se a gente colocar aqui as casinhas aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de casinha por enquanto. Ó, se colocar as casinhas aqui, você vai ver que daria 16, né? O próximo aqui seria 25. Por que seria 25, né? Porque o resultado aqui, ó, seria esse número vezes ele mesmo, que dá o número que está aqui dentro. Tá? Então, seria esse número vezes esse aqui. Esse 16 veio de onde? Porque você pegou esse 4 e multiplicou por outro 4. Esse 3 aqui você multiplicou por outro 3, que é ele vezes ele mesmo, que dá o número que está aqui dentro. Aqui você multiplicou por ele mesmo, que é 2, que dá 4. Aqui você multiplicou por ele mesmo, que é 1. 1 vezes 1 dá 1. Se eu quero a raiz quadrada de 100. Se for exato 100, é um quadrado de lado 10. Você poderia dizer que seria 10 vezes 10, que dá 100. Tá? É um número que, vezes ele mesmo, dá o número que está aqui dentro da casinha. Então, olha para o número que está aqui dentro. Eu quero a raiz de 624. Puxa. E agora? Você vai pegar um número, pensando no número. Pensei no 8. Agora você tem que pegar outro 8 para multiplicar 8 vezes 8. E ver se dá o número que está ali dentro. 8 vezes 8 dá 64. Poxa, no 64 não está ali dentro, é 624. E aí o seguinte, a próxima escolha, né, seria mais inteligente se a gente subisse um número maior do que 8, e não um número menor que 8. Se você pegasse o 5, não seria um raciocínio tão inteligente assim, certo? Porque você já viu que 8 vezes 8 é 64. 64 está muito longe de 624, né? Então você teria que pegar um próximo número, se você pegasse um 10, que aí você sabe que 10 vezes 10 dá 100. Hoje está muito longe ainda, então você poderia pegar o 20. 20 vezes 20 dá 400. Opa, já se aproximou um pouco mais do 624, né?
E aí você vai testando. Ah, será que dá o... Na verdade, eu peguei errado aqui, tá? É 625. 625. 625. Eu ia pegar... Peguei errado, 625, né? Por quê? É 25 vezes 25, ó. Vamos lá, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com duas, 12. Ok? Coloca o sinal de mais aqui. 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2 vezes 4 e 1 é 5. Ok? Vamos somar agora. Opa, aqui é 5. E aqui dá 2, porque 2 mais 0 é 2. 1 mais 5, 6. 625. Então, o número que a gente está procurando aqui é o 25, que é o lado do quadrado que tem área 625. Ok? Então, fica essa ideia aí. Vamos voltar para a gente finalizar aqui, ó. Vamos voltar exatamente aqui. Vamos voltar para as frações. Deu uma viajada aqui só para falar desses números, esses números quadrados perfeitos, as raízes de quadrados perfeitos que são bem interessantes. Aqui o que você vai fazer? Veja, lembra que aqui ó, nós sempre temos um 2 aqui, tá? Aqui fora você tem um 2. Normalmente a gente não coloca ele, né? Ninguém coloca ele. Mas se colocar também não está errado, tá? Ninguém coloca ele. Então, eu deixei ele aqui de propósito para a gente discutir um pouco e avisar os desavisados, tá? Aqui você vai tirar uma casinha para o 36, traço de fração, e aqui colocar uma outra casinha para o 49. E calcular as raízes quadradas, né? Raiz quadrada de 36. 6, por quê? 6 vezes 6 dá 36. E aqui, 7, porque 7 vezes 7 dá o número que está aqui dentro, 49. Acabou. 6 sétimos, se der para simplificar, simplifica, se não, não. Aqui, ó, separa primeiro nas casinhas, que deu 12. Aqui embaixo. Ó, veja que esse traço de fração tá fora da casinha. E esse cara aqui, ó, tá dentro da casinha, tá? Então, cuidado com isso. Aqui 12 e aqui uma raiz quadrada para o 36, ok? A raiz quadrada de 12, a gente vai esperar um pouquinho aqui. Nossa, fiquei imprensado, hein? Mas a raiz quadrada de 36 deu 6, ok? Raiz quadrada de 12, cara, você pode fatorar em fatores primos. Todo um composto pode ser decomposto em fator primos, em fatores primos, ok? Acho que é um teorema da álgebra, se eu não me engano. Né? Então você vai pegar o 12, divide por 2 aqui o primeiro fator primo, né? Ele está sendo composto, aqui o 6, 2, 3, e aqui o 3, isso aqui 2 ao quadrado, vezes 3. Muito bem, então vamos continuar aqui. A gente pode, então, agora pegar a casinha e colocar o 2 elevado ao quadrado vezes 3. Isso aqui dividido por 6, que a gente já fez. Cara, a gente pode continuar fazendo isso aí. Ó, vamos aqui embaixo, não se perca, tá? Tá ficando meio poluído, mas a gente está aqui, ó. A gente está resolvendo isso aqui, ó. Ok? A gente está aqui. Vamos nos orientar e nos organizar aqui, que o espaço ficou meio curto aqui. E eu não estou querendo apagar. Então, tá vendo aqui dentro que eu tenho 2 elevado ao quadrado? Eu posso separar numa casinha só, né? Veja, 2 elevado ao quadrado. Isso é uma propriedade. Tá vendo esse sinalzinho de vezes aqui? Vamos colocar ele aqui fora da casinha, tá? E aqui vai ficar com raiz quadrada de 3. Vou fazer bem passo a passo, mas você não precisa fazer esse passo a passo, ó. Aqui embaixo eu tenho 6. Então vai ficar... E agora isso aqui, ó? O que a gente faz com isso? Cara, simplifica. Simplifica esse 2 aqui com o 2 que estava aqui, ó, fora. Ok? Com isso, a casinha, tá? Tem um nome específico para isso, tá? Que é o radical, se eu não me engano. E aí ela vai embora, tá? Essa casinha vai embora e fica só o número 2. Multiplica. Aqui não tem o que fazer, velho. Raiz quadrada de 3. E aqui, ó, 6, tá? Acabou? Não, ainda não acabou, porque dá para simplificar esse cara aqui, ó, com esse, ok? Você já pode até fazer direto aqui, mas isso aqui, o que eu estou fazendo aqui, cara, bem passo a passo mesmo, é isso aqui, né? Pegando essa fração e multiplicando, ó, por raiz quadrada de 3, tá? Ninguém vai fazer desse jeito aqui, ó, ninguém vai separar assim, ninguém. Já vai simplificar aqui diretamente, ok? Vou mostrar só dessa vez, vai, 2 barra 6. Agora você simplifica, né? Você vai simplificar aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3. Então, vai ficar de novo, ó, 1/3 que multiplica a raiz quadrada de 3. Só que, de novo, ninguém vai fazer assim. O que é comum é a gente fazer isso, né? Ó, a raiz quadrada de 3 e aqui embaixo 3 e ficar assim. Valeu? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, agora a gente vai falar de algumas situações, problemas que envolvem o conhecimento de frações, tá? Então, como que frações se aplica, a gente consegue aplicar, ou então como é que aparecem algum problema para a gente resolver? Em muitas situações do nosso dia a dia,
a gente encontra as frações ali envolvidas ali no meio. Então a gente usa essa ideia de frações para resolver alguns problemas, tá? Então vamos lá, ó. Aqui nós temos então uma situação, um problema. Vamos ler aqui, ó. Mariana comprou 20 garrafas de um suplemento alimentar. Se forem consumidos 4 quintos dessa quantidade, quantas garrafas sobrarão? Ok? Então aqui a gente tem uma certa quantidade de garrafas, né? A gente poderia até pegar e desenhar essas garrafas. Olha só, bem rapidamente aqui, né? Aí tem essas garrafas aqui, garrafa 1, garrafa 2, garrafa 3, até a garrafa 20, tá? Olha só, você tem até a garrafa 20. Aí, veja só, ele não perguntou, sei lá, a quantidade exata de garrafa, né? Por exemplo, ele não pediu lá 10 garrafas, 15 garrafas e tal. Ele pediu indiretamente, né? Ó, se forem consumidos 4 quintos, só. Se forem consumidos 4 quintos dessa quantidade, quantas garrafas sobrarão? Então você quer 4 quintos, ou seja, você quer 4 partes de 5. 4 partes de 5. Agora, isso era se fosse um inteiro, né? Mas se você tem 20 garrafas, então você poderia pensar numa estratégia, né? Vamos, aqui, ó, eu coloquei uma estratégia, aqui 1.1, né? Que seria uma primeira estratégia. E aqui 1.2 seria uma segunda estratégia, né? Vamos ver essas duas estratégias aqui, né? Vamos subir um pouquinho mais aqui. E a gente, deixa eu colocar aqui, ó. Aí está. Uma primeira estratégia seria você simplesmente pegar a fração 4 quintos, né? E multiplicar pela quantidade. São 20 garrafas, tá? E aí o que você poderia fazer? Era simplificar esse 5 com esse 20 aqui, tá? E aí isso aí vai dar quanto? Aqui ficaria 1, porque seria 5 dividido por 5, dá 1. E aqui ficaria 4, porque 20 dividido por 5 dá 4. Tá? Então, esse 4 aqui agora sobrou, o 20 deixou de existir, foi cancelado, e aqui sobrou esse 1. Tá? Então, esse 4 aqui vezes esse 4 vai dar quanto? 16. 4 vezes 4 é 16, tá? E aqui embaixo, ó, ficou o 1. O 1 tem que ser multiplicado pelo 1 que está aqui embaixo, ó, que dá 1. Então, isso aqui deu 16. Então, foram consumidos 4 quintos. É a mesma coisa que dizer que foram consumidos 16 garrafas. Tá ok? 16 garrafas. Bom, quantas sobraram nesse caso? Sobraram 4, porque 4 mais 16 dá 20, né? Então, 4 garrafas sobraram. Beleza, sobraram 4 garrafas. Agora, como é que seria uma outra estratégia, né? Qual que seria a outra estratégia aqui? É a gente utilizar o que a gente aprendeu nessa aula, né? Que é a estratégia ou o pensamento geométrico ali, né? Então, o que você poderia fazer? Você poderia pegar e representar essas 20 garrafas, ó. Vou colocar aqui a representação dessas 20 garrafas. Aqui ficou tortinho. Vou representar aqui, ó. Essas 20 garrafas eu poderia representar pensando nessa fração aqui, ó. 4 quintos. Aqui embaixo, não é 5? Aí você poderia representar as 20 garrafas. Vou até colocar aqui de outra cor. 20 garrafas. Essas 20 garrafas, você poderia dizer que é o todo. Então, todo aqui, né? Ó, toda essa... Ó, tudo aqui, ó. Pintando aqui tudo. Se eu pintar tudo aqui, aí eu tenho a representação das 20 garrafas, tá? Essas 20 garrafas. Muito bem. Deixa eu tirar esses 20 aqui. Então, aqui está representadas as 20 garrafas, ok? As 20. Tá aí dentro. Se eu fizer assim, talvez seja melhor, né? Que seria a barra inteira. Então, a barra inteira está representando as 20 garrafas. Agora, eu vou dividir essa barra, né, em 5 pedaços, que é exatamente o que nós temos aqui embaixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá igual? Mais ou menos igual, né? Mas tem que ficar igual. Essa aqui é uma, essa aqui é outra, 3, 4, 5. Cada um desses pedaços aqui, ó, é 1 quinto. Ok? Então, tem 1 quinto aqui, eu tenho outro 1 quinto aqui, 1 quinto aqui, outro 1 quinto aqui, outro 1 quinto aqui, e aí vai. Beleza, então você tem cada um desses 1 quinto aqui, cada um desses pedaços, dessas partes, representa 1 quinto. Beleza, se eu somar todos, quanto que vai dar? 5 quintos, e 5 sobre 5 a gente viu que dá 1. Beleza, isso aí não é só pra gente poder relembrar. Tá bom, então 1 quinto, eu quero 4 quintos. Só que antes, pensa no seguinte aqui comigo, ó. Pensa comigo, cada parte representa 1 quinto. Lembra que todas as partes eram 20.
ok? Então, se o 20 representa 5 partes, igual a gente viu aqui, 5 partes, quanto que representa, em termos de quantidade de garrafas, cada parte? Cada parte vai ser o resultado da divisão de 20 por 5, que dá 4. Então aqui, ó, até puxar uma setinha aqui para cima, dá 4 aqui. Agora a quantidade de garrafas, certo? Ó, 4 aqui, 4 aqui, 4 também aqui e 4 também aqui, ó. Certo? Então você vai ter essa relação agora. Então já sei que em cada parte tem 4 garrafas, ok? Eu quero 4. Um quinto, então, corresponde, né? Você pode até colocar assim, né? Um quinto vai corresponder a 4. 4 garrafas, ok? Então, 4 quintos, você pode até pensar assim, ó, 4 quintos, que é o que você quer, né? É 4 quintos. Então você pode pegar 1, 2, 3, 4, que seria 4 quintos. 4 quintos representarão quanto? Você pode pegar aqui, ó, esses 4 e somando aos poucos, né? Esse 4 aqui, aí você pega mais esse outro 4, você pega mais esse outro, já pegou 3 quatros, né? Agora 4 quatros, que dá 16. Esse primeiro 4 mais esse segundo 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Então, essa é a ideia, isso é o raciocínio que a gente constrói na hora que a gente quer responder esse tipo de questão. Quando ele estiver perguntando uma quantidade, mas usando uma fração para isso, você poderia usar essa ideia aqui que eu discuti, que é uma ideia geométrica, ou realizar esse cálculo aqui da esquerda. Esse da esquerda é muito comum entre os alunos do ensino médio ali, mas no ensino fundamental a abordagem vai mais nessa da direita.